Bom dia, boa tarde. Aqui é o professor Germán. Eu vou aqui fazer alguns exercícios com vocês que são chamados daqueles exercícios fundamentais, né? Aqueles exercícios que aparecem aqui, né? Como esses exercícios fundamentais aqui. Então, vou fazer com vocês alguns desses exercícios conceituais. E também quero aproveitar e responder uma pergunta, uma dúvida de vocês, com relação ao que o Durkheim entende por solidariedade. Então, essa foi uma excelente questão e é isso mesmo que eu quero. Esses exercícios fundamentais aqui, você não precisa me entregar, não. É só para você tentar fazer e me perguntar se você achar alguma dúvida. Eu faço um vídeo aqui ou respondo para você, tá? Só para ficar claro, os exercícios que vocês precisam me entregar são esses aqui, ó, da atividade 4. Tá, atividade 3, então só lembrando que eu vou fazer os exercícios conceituais 1 a 5 aqui nesse vídeo e vou responder a dúvida de vocês, que me perguntaram aí já. O que é solidariedade em Durkheim? Então vamos lá, indo aqui para a nossa apostilinha, né? Vamos fazer aqui o exercício 1, vamos fazer aqui o exercício 1, fazer o exercício 3, o 4 e o 5. Repito, hein? Qualquer coisa aí é só me perguntar se tiverem mais dúvidas. O exercício 1 é explicar o que é coesão social. Essa ideia do que é coesão social, eu também compartilhei um vídeo com vocês aí de 3 minutos, vocês podem depois assistir, mas basicamente o Durkheim ele é o tipo de sociólogo que pretende estudar a sociedade para manter ela unida. Porque nós sabemos que ao longo da história, sociedades surgem e desaparecem. Uma sociedade se separa em duas, ou simplesmente desaparece. É só você estudar a história para saber isso. E o Durkheim ele é o tipo de sociólogo que quer estudar a sociedade, saber como ela funciona para manter as coisas como elas estão. Tá? É diferente de um outro tipo de sociologia, como por exemplo vai ser a sociologia do Marx, que a gente vai ver lá para frente, que é um tipo de sociólogo, o Marx, né, que ele quer estudar a sociedade para transformá-la, para modificá-la. O Durkheim não, ele quer estudar a sociedade para mantê-la viva, mantê-la coesa. Isso é o que significa coesão, é manter uma sociedade unida, os indivíduos, né, as pessoas unidas. Então, coesão social é esse termo aí que o Durkheim usa para designar essa ideia de uma estrutura organizada que mantém as pessoas vivendo juntas, formando uma sociedade. Basicamente é isso. Passando aqui para a questão 3 aqui dos exercícios conceituais, a questão 3 pede para a gente explicar a diferença entre solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Isso é uma questão clássica, você precisa saber isso. Sempre vai cair na sua prova o que é a diferença de solidariedade mecânica e solidariedade orgânica no Durkheim. A primeira coisa que eu vou falar com vocês é o que é solidariedade para o Durkheim. Solidariedade por Durkheim é um certo grau de consenso entre os indivíduos. Tá? O que é consenso? É basicamente as pessoas pensarem iguais. Né? Então, solidariedade é o grau de consenso que um certo grupo tem. O que é consenso? Né? É um acordo ou concordância de ideias, de opiniões. Por exemplo, a gente fala assim, aqui nessa sala todo mundo pensa igual. Então, a gente tem um consenso com relação a esse assunto. Ou se você quiser um exemplo aí, né? A maioria dos estudiosos consideram Machado de Assis o maior escritor brasileiro. Então, ali, em literatura, né, a gente pode dizer que é um consenso quase unânime da crítica que Machado de Assis é o maior escritor brasileiro. Então, repetindo, solidariedade no Durkheim nada mais é que um certo grau de consenso entre os indivíduos. Ok? Bem, agora que a gente sabe o que é solidariedade, a gente pode aqui explicar, né, o que é para o Durkheim solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Só estou explicando a questão, tá? A questão não precisa vocês falar tudo isso não para acertar essa questão, não. Eu só estou ajudando a relembrar alguns conceitos. Solidariedade mecânica, tá? É uma solidariedade que o Durkheim acha que são de sociedades, digamos assim, mais simples, sociedades do passado. Aí você pode até pensar na sociedade de uma tribo indígena. Então aqui tem esse quadrozinho aqui. Nesse quadrozinho aqui, você vê que a solidariedade mecânica aqui à esquerda é uma sociedade simples, onde a coesão social, você lembra o que é coesão social? Né? Que a coesão social é dado por uma certa consciência coletiva, tá? Que mais uma vez é essa ideia de
todo mundo, né, está pensando muito igual. Tá? Essa é a noção que o Durkheim tem. Isso seria a sociedade mecânica, solidariedade mecânica. Tá? A solidariedade orgânica, que é na nossa sociedade, por exemplo, capitalista, na nossa sociedade contemporânea, ela envolve sociedades complexas, está aqui nesse quadro aqui, né, aqui à direita, e a coesão social, tá? Repito, você lembra o que é coesão? Assiste o vídeo lá que eu passei ali no YouTube, ou volta a esse vídeo aqui. O que é coesão social? Você tem que saber. Então, solidariedade orgânica é uma sociedade complexa como a nossa, tá? Que a coesão social é dada por divisão do trabalho. Tá? Se eu puder aqui ler aqui um trechinho do livro de Sociologia, a solidariedade mecânica para o Durkheim é aquela que predominava nas sociedades pré-capitalistas. Pensa lá numa tribo de índio, né? Onde os indivíduos se identificavam por meio da família, da religião, da tradição e dos costumes, permanecendo, em geral, independentes e autônomos em relação à divisão do trabalho social. Ou seja, não existia um trabalho social especializado. Isso segundo Durkheim, né? Mas quando a gente passa por uma sociedade mais complexa, com muitas pessoas, com especialização em trabalho, né? Hoje em dia cada um tem que saber fazer uma função muito específica, né? Eu sou sapateiro, eu trabalho na indústria, mas você não sabe construir o carro inteiro, você só sabe fazer um certo trabalho muito específico ali, né? Na solidariedade orgânica, a divisão do trabalho é porque a gente está numa sociedade capitalista onde os indivíduos se mantêm unidos, ou seja, aquela união social, aquela coesão social, não está se dando exatamente pelas tradições ou pelos costumes, ou pelo amor à família ou à pátria, não é bem isso, né? Mas sim pela a especialização das atividades. Então, você não conseguiria, ao mesmo tempo, construir o carro que você usa, costurar a roupa que você está usando, construir o computador que você está me vendo ou me ouvindo. Não é isso. Você precisa fazer um serviço e depende das outras pessoas, tá? Para fazer o serviço delas, para existir a sociedade. Então, na solidariedade orgânica, a coesão social é dada por essa especialização do trabalho. A gente depende um dos outros na nossa sociedade, que é capitalista, porque a gente depende um dos outros para cada um fazer um serviço, mas não porque a gente tem uma consciência coletiva onde todo mundo pensa igual, todo mundo valoriza as mesmas coisas, né? Acredita nas mesmas coisas, não é exatamente assim. Tá? Então, a gente voltando aqui para a apostila, e aqui atacando essas duas últimas questões, tem a ver, né, com você saber o que é anomia para o Durkheim. Então, repetindo, para você matar a questão 4, para você acertar a questão 4 e a questão 5, matar essas duas últimas questões, você precisa lembrar que o Durkheim fala sobre anomia. O que é anomia? É um certo sentimento de mal-estar que a sociedade contemporânea tem. Tá? Seria um sentimento de ausência de regras. Anomia é exatamente isso, falta de regras. Todos esses grandes sociólogos, o Durkheim, o Marx e o Weber, vão achar que a sociedade contemporânea que a gente vive, ela tem sérios problemas. O problema que o Durkheim acha que a nossa sociedade contemporânea tem se chama anomia. O que é anomia? Repito, um sentimento de ausência de regras. Anomia é exatamente isso, a ausência de regras. É um mal-estar. Aí o que é essa ideia de ausência de regras? É exatamente que a gente, na nossa sociedade, né, segundo Durkheim, a gente não se vê amarrado a nenhuma regra comum a todos. A gente tem um certo individualismo. Eu penso só em mim, dane-se os outros, não importa a tradição, a religião dos meus pais. Se meus pais são católicos, eu posso virar ser budista. Tá? Se meu país está mal e eu puder ir para outro país e migrar, tudo bem, porque eu estou pensando só em mim mesmo, isso é individualismo. Tá? Então, essa ideia de desrespeito às leis comuns tem a ver com anomia. A anomia tem a ver com essa falta de sentimento de regras. Você não se sente limitado por regras comuns, você tem um certo desrespeito a tradições e é uma certa ausência de solidariedade. Olha que legal, veja como a dúvida aí que me fizeram é excelente. É um certo ausência de solidariedade. Lembrando que solidariedade é um grau de consenso entre os indivíduos. Como a gente está numa sociedade muito individualista, cada um pensa por si, cada um tem a sua própria religião,
cada um pode ou não ter um sentimento de patriotismo. Não existe um consenso, ou seja, não existe solidariedade, ou pelo menos ela é muito baixa. Então, anomia, que é para o Durkheim, é um sentimento de mal-estar, que na sociedade contemporânea nós sentiríamos, é um sentimento de falta de regras, onde a gente não se vê mais vinculado ou obrigado a seguir a tradição ou a pensar em comum com os outros. Isso, na verdade, seria um sentimento ruim, porque significaria que a nossa sociedade tem uma baixa solidariedade, um grau ruim de solidariedade. Então, excelente questão aí que me perguntou o que é solidariedade em Durkheim. Eu vou ficar por aqui. Continuem me mandando dúvidas, tá? Muito obrigado aí pela atenção.